Fala pessoal, tudo bem? O carnaval infelizmente acabou aquela época para quem aproveitou, para quem descansou, e o trabalho volta aqui normalmente no canal dentro da medida do possível, é claro. Hoje é dia de falar de Sombras da Morte, um dos últimos lançamentos, um dos últimos não, né? Porque assim, os caras lançam tanto gibi que quando eu leio já saiu uns 10 depois, né? Um dos lançamentos aí da editora Comic Zone, trabalho do grande Richard Corben, né? O clássico Richard Corben. E hoje eu vou avaliar esse gibi aqui para vocês. Mas antes de começar esse papo, deixar um recado. Inscreva-se no canal Nerd Mochilinha, vire um mochilover aí, entre para a maior comunidade do Brasil. Ela não para de crescer, é a que mais cresce no Brasil, que é a comunidade dos mochilovers. Inscreva-se no canal, já deixe seu like, e se você já é inscrito, ative as notificações, obviamente, para você não perder nada. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar pelo básico, né? Do que se trata Sombras da Morte? Sombras da Morte é um trabalho de terror, né? Com histórias de terror, horror, enfim, de suspense, de Richard Corben. Richard Corben, ele era um desenhista muito famoso, um artista muito famoso, ele era muito respeitado no cenário underground dos quadrinhos norte-americanos, não só norte-americanos, mas mundial também. Começou a carreira fazendo quadrinhos de terror, posteriormente acabou trabalhando na revista Metal Hurlant, eu não sei falar francês, gente, Metal Hurlant, né, Metal Hurlant, e acabou ele também trabalhar na versão americana dela, que é a revista Heavy Metal, né, Heavy Metal, que era basicamente a versão americana dessa revista lá nos Estados Unidos. Então, assim, o cara foi lá, criou Dan, criou outros quadrinhos, trabalhou pra caramba, chegou num ponto que a Marvel, a DC, a IDW, a Dark Horse imploraram para trabalhar com ele. Então, ele desenhou o Constantine, ele desenhou... desenhou muita coisa. O cara desenhou o Hulk, o cara desenhou o Motoqueiro Fantasma, desenhou o Luke Cage, acabou de desenhar o Hellboy, desenhou um gibi do Rob Zombie sobre o Pé Grande, fez um monte de coisa. Era um artista extremamente respeitado. E aí, eu queria também falar sobre uma outra pessoa, mas não necessariamente sobre uma pessoa do mundo dos gibis. Eu queria falar sobre Roberto Justus. Roberto Justus, ele é um empresário de sucesso, né? Ele criou uma empresa de um grupo de comunicação, posteriormente ele criou uma agência de publicidade, virou aí um chairman do grupo Newcom, enfim. Aí um dia o cara simplesmente vira um apresentador de um programa de televisão, trabalhou na versão brasileira ali do Aprendiz, né? Dando a entender que Roberto Justus é o Donald Trump brasileiro, e chegou a, inclusive, apresentar outro reality show, A Fazenda, né? Famoso reality show aí da Record. E também acabou lançando um disco. Sim, Roberto Justus lançou um disco que era basicamente dele fazendo covers de músicas americanas famosas como What a Wonderful World, My Way, entre outros sucessos atemporais. Mas por que eu estou falando de Roberto Justus em um vídeo de Richard Corben? Richard Corben, logo na introdução aqui de Sombras da Morte, a gente tem a introdução de um... Deixa eu pegar aqui o nome do cara para não ter erro. De Mike Schultz. Mike Schultz é um autor, é amigo aí de Richard Corben, e ele fala que o grande sonho do Corben era poder produzir histórias de terror como as que saíam nos anos 50 e 60 nos Estados Unidos, nas editoras Warren e EC. Então, assim, ele sempre teve essa vontade. E aí chega uma hora
que quando você é uma pessoa muito respeitada, você é um artista que, cara, você já tem um prestígio suficiente para você fazer o que dá na telha, você faz. Acabei de falar de Roberto Justus, mas também eu posso falar de outros artistas, eu posso falar de Jorge Ben, eu posso falar do Arctic Monkeys, de Alex Turner, que chegaram num ponto que eu vou falar assim, cara, eu vou fazer o que eu quero, porque eu posso. Então, o Richard Corbin, ele resolveu fazer o que ele bem entendesse da vida dele. Ele pegou e falou assim, cara, eu vou produzir as histórias de terror, de horror que eu lia quando eu era um menino, quando eu era um adolescente, quando eu já estava, né, chegando na fase adulta. E eu vou fazer isso porque eu posso, porque eu quero. Isso fica muito claro na introdução do gibi. O cara fala, nossa, né, ele sempre quis fazer, quis homenagear, aí fica aqui lambendo o Richard Corbin, etc. E ele foi lá e fez, galera. Ele foi lá e fez. Tal qual o Roberto Justus lançando um disco. Ah, por que o Roberto Justus ele foi lá e fez isso? Porque ele quis, porque ele podia, porque ele tinha dinheiro, porque ele tinha o prestígio o suficiente para ele fazer o que ele desse na telha dele. E o Corbin fez a mesma coisa. Então, assim, Sombras da Morte é Richard Corbin fazendo o que ele bem entender. E o que isso quer dizer do ponto de vista que deu lendo o gibi? O gibi, ele tem aqui mais de 20 histórias que basicamente são histórias curtas. Se vocês verem aqui o sumário, dá para ver que, pô, pelo menos tem umas 20 histórias aqui, sei lá, mais de 15 facilmente, que são histórias curtas. Por exemplo, a história Com a Corda Toda começa na página 9 e a Raízes no Inferno começa na 17. Então, assim, vocês podem perceber que são basicamente histórias de 8 páginas. E o gibi, ele prossegue nisso. O Corbin, inclusive, ele copia até aquele personagem, né, que era o coveiro ali, basicamente, das revistas Creep, etc. Ele vai lá, ele cria basicamente o mesmo personagem, só que com outro nome, e ele vai fazendo essas histórias. Algumas histórias, elas são muito boas. Essa Com a Corda Toda, eu particularmente, eu achei ela maravilhosa, e aí você vai lendo. Só que assim, as histórias, em certo momento, elas acabam se repetindo. Ah, é sempre um cara que ele tá atrás de uma herança, e aí ele vai visitar um parente, é uma pessoa que ela tá numa beira de estrada, e ela acaba visitando um lugar que é amaldiçoado, e aí as histórias elas vão se repetindo. Então chega um ponto que o gibi ele fica um pouco cansativo. E assim, vamos ser sinceros, né, gente? O Richard Corbin, ele nunca foi conhecido por ser um grande roteirista. Ele era um maravilhoso desenhista, era um cara fenomenal que conseguia mudar o traço dele para um traço 3D, para um traço mais sujo, um mais limpo, faces realistas, às vezes faces cartunescas. Richard Corbin era fantástico como desenhista e com certeza era um dos maiores de todos os tempos. Só que como roteirista, ele era um roteirista. Definitivamente era um roteirista. Então assim, a partir do momento que você começa a ler Sombras da Morte, a leitura ela fica cansativa. Não é um gibi feito para você ler na sequência, para você ler um fôlego só. Eu comecei a ler de um fôlego só e eu parei. Aí eu comecei a ler uma história por dia. Eu normalmente leio o gibi quando eu vou cagar. Eu vou lá, eu leio, pá, li uma historinha, beleza, valeu, li outra. Aí às vezes eu li um pouco mais de outras e parava. Porque é um negócio que é cansativo. Então eu não recomendo você ler esse gibi aqui em sequência, a não ser realmente que você seja um grande fã de histórias de terror, de horror, ou que você seja um grande fã do Richard Corbin, que aí você vai aceitar qualquer coisa, porque quando a gente é fã, a gente aceita qualquer coisa, é normal. E o problema desse gibi também é que a história que vale a pena ler, é justamente uma história que não é
uma história de horror. É uma história sobre um mito grego, sobre Danaeus. Danaeus, um mito grego, que era sobre um homem extremamente forte, que acaba sendo traído ali por um pequeno rei, um pequeno imperador ali da época, e aí a história se desenvolve nisso. É a história mais longa, ela também é contada em capítulos, em pequenos capítulos, que formam uma grande história. Então, assim, gente, sendo muito sincero com vocês, Sombras da Morte é um gibi que eu recomendo apenas para quem é fã de terror e horror ou quem é um grande fã de Richard Corbin. Porque se você não se encaixa em um desses dois quesitos, eu particularmente acredito que você não vá curtir assim tanto o gibi. Em relação à edição, nada a reclamar da edição da Comic Zone. Uma edição em capa dura, num formato um pouco menor comparado com outros lançamentos da editora, mas o trabalho aqui foi muito bom, trabalho também aqui de edição em relação ao acabamento, a tudo, porque assim, é um gibi em que ele é essencialmente em preto e branco. Então, assim, o gibi ele poderia ter ficado muito escuro, ele poderia ter ficado muito claro, então não tem o que reclamar. É um ótimo trabalho da editora, de um material que com certeza merecia esse cuidado, porque Richard Corbin merece todo o respeito, visto que fazia até um tempinho que a gente não tinha uma obra fechada do Corbin aqui no Brasil. Se não me falha a memória, acho que o último lançamento foi aquelas histórias do Edgar Allan Poe, que a editora Mino lançou, do autor aqui, que acho que faz um tempo, faz uns 5 anos pelo menos que saiu. Então é sempre interessante contar com Richard Corbin aqui nas livrarias, né? Não existe mais livraria, aí à disposição do leitor brasileiro. Então é isso, gente. Essa aqui é a minha avaliação de Sombras da Morte. Se você leu essa edição, o que você tem a dizer? Você concorda? Você discorda de mim? Também queria saber se eu consegui te convencer sobre Sombras da Morte, se você vai comprar, se você não vai comprar. Enfim, deixa aí o seu comentário. Eu vou ficar muito feliz de interagir com você. E também aproveite para se inscrever no canal se você ainda não fez isso. E não se esqueça de deixar o seu like também. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo do Nerd Mochilinha. Valeu!